Começa agora o Bruxas do Baralho. Olá, galerinha! Boa noite! Bom dia! Olá, boa noite. E aí, Boa no- Lu, você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu também Por um tô bem. segundo eu fiquei pensando, ou boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, né? Porque a gente nunca sabe em que horário que o pessoal vai estar nos ouvindo. Pois é, isso aí. Mas sejam bem-vindos em qualquer horário que você esteja vendo o nosso Bruxas do Baralho. As bruxas do baralho que estavam levemente ausentes, mas seguimos. Quem é vivo sempre aparece, né? Seguimos firmes e fortes. Ah, Cambaleando às vezes, mas firmes e fortes. sim, sim. Então, retomando aqui os nossos vídeos, né, o nosso canal, o nosso podcast, vamos voltar então a falar dos nossos arcanos maiores na sequência. E aí nós estamos hoje com qual carta, Lu? Com qual Hoje arcano? nós estamos com um arcano que vem depois dos amantes, dos enamorados. Hoje a gente vai falar sobre o carro, a carruagem, o arcano de número 7. O que essas bruxas do baralho têm para dizer hoje? 7. É 7 mesmo, né? Não tô louca, não. Não, é 7, é 7. Então tá bom. É 7. Porque pode acontecer, gente. Pode, né? Assim, o tarólogo, ele tem, né, falhas de memória, mas o carro é o 7, você acertou dessa vez. O carro é o 7, eu acho que é muito legal a gente pensar que esse é o nosso primeiro episódio de 2026. É verdade. E eu espero Pra que um onde dia no vamos? futuro, a gente vá ouvir esse episódio e lembrar, olha, lá em 2026, hein? Mas É, contextualizando, então, é o primeiro episódio que a gente grava em 2026 e é justamente o carro, né? Veio a calhar da gente falar de uma carta que diz bastante sobre movimento, sobre planos e sobre levar projetos adiante, né? De certa forma. Então, bem legal. sem dúvida, é. E o carro é direção, né? Para onde? Quando? Como? Né? Então, Exatamente. pode começar, Lu. Começa você hoje. Tá, então já que eu dei essa leve introduçãozinha sobre o carro, eu acho legal a gente falar dele, porque é uma carta que indica movimento, né? Independente do tarô que você vai estar vendo essa carta, né? Sempre vai ter uma representação, não necessariamente de um carro, não necessariamente de uma carroça, mas sempre vai ter uma representação de uma pessoa sendo levada ou sendo guiada por outros dois elementos, que podem ser rodas, que podem ser cavalos, que podem ser esfinges, que podem ser outros animais. Então é um carro que indica movimento, mas mais do que isso, indica uma direção para onde você está sendo levado. E é muito legal quando a gente pensa sobre o carro, porque por mais que indique movimento, por mais que indique direção, que você está sendo levado por algo, indica também que você tem o controle de para onde que ele está indo, né? Então, assim, é você exercendo a sua capacidade de controlar algo e de manter algo nos trilhos para você chegar a um objetivo, para você se deslocar do momento em que você tá, do espaço em que você tá, para chegar, então, em algum lugar, em alguma posição e em alguma coisa que você almeja. Ari, algo a acrescentar? Sim. Muito, É, né? imagina, não. É, uma pergunta que eu vou fazer para você, telespectador, e para minha querida Luana também. Vocês acreditam em destino? E aí? A grande questão da carta do carro é a seguinte: se existe destino, então existe um objetivo, ou um local, ou um ponto, ou alguma situação que da qual você vai chegar.
E aí, até que ponto, se você acredita em destino, você está no controle de fato de onde você está indo? E o carro, ele fala exatamente sobre isso. Então, esse arcano do tarô vai questionar sobre o destino da pessoa. Muito legal, muito legal. E só para fazer um adendo, né, junto com o que a Ari falou, não só o destino, mas sempre tem essas duas figuras que está ajudando a conduzir, né, a sua direção. E até que ponto essas duas figuras, elas se complementam ou elas são opostas? A ponto de que você precisa manter elas no track para que você consiga caminhar sabendo que é preciso balancear, sabendo que nem só de um lado, nem só de outro você chega em algum lugar. Né? A gente já falou aqui sobre o caminho do meio, e mais uma vez o tarô às vezes traz essa questão de você conseguir domar energias diferentes ao seu favor. Então, aí, em relação a isso, e voltando um pouquinho na situação do destino, eu vou contar uma pequena lenda para as pessoas entenderem o que eu tô querendo dizer aqui com a carta do carro, né? Lá na Suméria, lá antigamente na Suméria, existiam apenas deuses e existiam os humanos convivendo junto com os deuses, junto com eles. E aí, tinha um deus que gostava muito dos seres humanos e tinha outro que não gostava deles tanto assim. Tinha uma certa... Parece com alguma lenda que você já ouviu, assim... Não vou Parece que falar. dá para lembrar, né? Parece que dá para lembrar. Vamos Vou deixar continuar. aqui no ar, vou deixar aqui no ar. Comenta aqui o que você lembrou disso, né? E aí, o que aconteceu? Os humanos, eles chegaram para os deuses e falaram o seguinte: eu não quero o destino, eu quero o livre-arbítrio. E aí, o que aconteceu? Aí o Deus que gostava deles falaram assim: mas gente, como que você não quer o seu destino? Porque o seu destino, ser humano, é se tornar como um de nós. É você se tornar um Deus. Como que você não quer isso? Como que você não quer chegar ao ponto de se tornar Deus? Aí o outro Deus, eu não sei os nomes aqui, tá, gente? Depois, qualquer coisa, eu vou falar que eu vou pesquisar, mas eu não vou. Mas tem o nome deles lá, tudo certinho dessa lenda suméria. Ah, vocês pesquisam aí. É do interesse Isso. de vocês. E aí o Deus que não gostavam tanto dos humanos, assim falaram para os humanos: eu vou te dar o livre-arbítrio. Aí, nisso a gente já vê uma coisa muito interessante. Só que aí o outro Deus que gostava falou: não, beleza, você vai dar? Eles querem isso? Só que eles vão estar fadados ao destino. Então, independente do que eles escolherem para a vida deles, o que eles fizerem, a finalização sempre será o destino deles. Então, não vai ser tirado o destino, mas vocês terão livre-arbítrio. Então, dentro do que eu estudei no tarô, a carta do carro é isso. A síntese é essa. É você estar fadado ao seu destino, assim como o meu, que é nos tornarmos deuses evoluídos, iluminados. Aí você escolhe o nome que você quer. E aí, só que independente do caminho que você seguir, você vai chegar a esse final, que é nos tornarmos deuses. Então, a carta do carro, para mim, é uma das cartas mais interessantes em todo o tarô, porque para mim é uma carta de, talvez, esperança, de promessa, no sentido de você pode fazer a merda que você quiser. Você pode escolher qualquer porcaria que você quiser para tua vida, mas você vai chegar lá. Você ainda vai se tornar um deus e você ainda vai ser evoluído. Para mim é isso. Muito bom, muito bom. Eu gosto desse pensamento de destino, mas eu dou outro nome. Eu penso que nós temos ofícios e nós viemos ao mundo com ofícios.
O ofício, às vezes, de alguma pessoa é ensinar, é ser sábia, professora. Isso você consegue fazer nas escolas, isso você consegue fazer nas faculdades, isso você consegue fazer num caminho de sacerdócio, porque você vai estar ensinando outras pessoas. Isso você consegue fazer sendo mãe. Então, assim, você pode tentar diversos caminhos, diversas escolhas, mas no fim o seu ofício é ensinar alguém. Porque tem pessoas que são melhores, têm mais facilidade para ensinar do que outras. A mesma coisa para os healers, né? Para as pessoas curadoras que trabalham com cura. Você pode ser um médico, você pode ser uma enfermeira, você pode ser um curandeiro, você pode ser uma benzedeira, ou você pode ser uma pessoa que escuta, que sabe escutar muito bem o outro e que, de certa forma, leva a cura quando menos espera. Então, só para complementar assim, o que a Ari disse sobre destino, eu gosto de pensar que às vezes a gente tem diversas escolhas, diversos caminhos, mas a gente não foge do nosso ofício no mundo. Então, Lu, fazendo uma analogia com isso que você está falando, aí o que, que eu vejo? Que na carta da carruagem, o ofício que você diz, que, por exemplo, em Telema é a nossa verdadeira vontade, né? Que cada religião vai trazer um nome para isso, é a Sim, própria carruagem. sim. É E é a aquilo que carro... te leva. Exatamente, aquilo que ajuda você a se movimentar, que te põe em movimento para que as coisas aconteçam. Exatamente. Exatamente. E aí vem, mais uma vez, a figura da dualidade, né? De que necessariamente não é só um lado, só uma energia, só uma escolha que te leva onde você precisa chegar. Isso. Tanto que, assim, na carta do tarô de Marcelle, olha que interessante. Aqui, essa carruagem, ela tem um dossel, né? Para quem não sabe o que é um dossel são essas colunas aqui com esse véu em cima. Muitas camas antigas tinham um dossel também, né? Que cobria a cama. E as colunas desse dossel, duas são azuis e duas são vermelhas. Assim como os cavalos que tem aqui embaixo também. Essas colunas azuis representam a espiritualidade e a coluna vermelha representam a ação, ou seja, é a sua espiritualidade, né, o que é espiritual, sendo movido pela sua ação, que tem muita relação com o que ela falou, que é o seu ofício ou a sua verdadeira vontade, né, ou aquilo que faz você de certa forma, ficar protegido dentro deste caminhar, né? Porque você está sob a proteção, né? Tô só colocando para ilustrar o outro do Rider-Waite. Então, olha que bonito, eles são esfinges, né? E Sim. aqui tem também o cavalo, um representa a espiritualidade e outro representa a ação. E tem uma outra representação aqui para os cavalos também, que é o ego, que é o vermelho, e a nossa alma. Então, vocês podem reparar aqui que um está indo para um lado e outro está indo para o outro, né? Que muitas vezes o que acontece? Que o nosso ego quer ir para algum lugar, mas a nossa alma, na verdade, quer tomar o rumo certo, quer tomar o caminho certo. Só que o seu ego não deixa. E tem também o fato de que se você tá numa carruagem, um cavalo vai para um lado, o outro cavalo vai para outro, ela se despedaça. Acontece um acidente, você não tem mais carruagem, você não tem mais carro, você não tem nada. A mesma coisa, se uma roda for para um lado, outra roda para o outro. Então, mais do que você não se deixar dominar pelo ego, é você saber caminhar pensando que nem sempre o ego atrapalha, né? Ele ajuda você a construir, sim, muitas coisas, mas também você não pode ser uma pessoa só que tá achando que tá indo fazendo o que a alma pede, porque isso também pode ser um pouco nublado pelo ego às vezes. Então é sempre aquela questão de você conseguir administrar essas duas partes que todo mundo tem dentro de si para seguir um caminho, para seguir usar a força que eles têm, não para te despedaçar, não para te dividir, mas para te impulsionar para onde você precisa chegar. Exatamente. Eu gosto E, bastante dessa carta. eu gosto, é uma das minhas preferidas, né? E para você, Lu, quem que é esta pessoa que está aí na carruagem? É sempre a representação do self. Para mim, não é uma representação mística.
E é sempre uma representação da onde você, do seu eu, onde você quer chegar. Então, assim, você quer ter o domínio, você quer ter a, o domínio celeste, o domínio pessoal, você quer chegar nesse ambiente e ter o controle da sua própria vida. Eu sempre enxergo, não vou dizer que é sempre, porque dependendo da leitura, pode estar falando de outras pessoas, né? Uhum. Mas quando eu tiro carta para falar de alguém, para falar de algo que não tem outras grandes participações, eu atribuo ao self, ao eu. Uhum. E você, Então, eu vou no meu queridinho. o Tarot de Tote. queridinho? O meu queridinho. Aqui no Tarot de Tote, a pessoa que está aqui nessa carruagem, né, é o nosso sagrado anjo guardião. E claro que, assim, como ele sempre está com a gente está aqui de alguma maneira sendo, de repente, a própria carruagem. Então é como se nós fôssemos a carruagem e ele nos conduz de alguma maneira para onde a verdadeira vontade que está relacionada com o nosso destino, que é nos tornarmos deuses, né, está nos levando. E aqui até como se fosse uma confirmação que é ele mesmo, ele está todo vestido de dourado. E isso quer dizer o quê? Que o dourado dentro da Cabala é a esfera de Tiferet, que é onde nós conhecemos o nosso sagrado anjo guardião. Aí aqui são assuntos mais complexos, de repente, que vai além de uma leitura comum de tarô, mas isso sintetizando quer dizer o quê? Que quando sai essa carta numa leitura por um tarólogo telemita ou que tem o estudo de Tote, isso quer dizer o quê? Que você está indo no seu caminho certo, que você está indo em busca do seu destino e que você está sendo direcionado por alguém que te olha, que te guarda, que é como é aquilo que eu falei, é como se fosse um cuidado de alguém que conhece muito bem você e que é o caminho que você precisa seguir. Então, por mais que pareça um caminho tortuoso, estranho, é como se fosse a carta do destino mesmo. Então, assim, eu tô passando por uns perrengues aqui, Ariana, o que está acontecendo? E sai essa carta. Então, fala, meu filho, você tem que passar por isso mesmo. É uma confirmação de que aquilo é para você, que você tem que pegar alguma lição disso e entender o que está acontecendo por você estar naquele caminho, naquele movimento. Eu não estou falando nem caminho, naquele movimento, Movimento, é. né? Ai, perdi o emprego, minha esposa me largou e calma. Sai a carruagem. Oh, meu filho, só lamento. É, meu irmão. É isso aí. E aí é incrível, porque quando você fala isso, não é necessariamente a carruagem no lado sombra, mas é a carruagem no seu lado carruagem mesmo. É isso. Sim. Porque Então, existe, daqui a pouco a gente pode falar do lado sombra, mas é exatamente isso. É um propósito acontecendo. Eu gosto de usar a palavra propósito para carruagem também, porque é essa coisa, precisa acontecer isso porque tem um propósito, tem uma finalidade. Isso que você está passando. inclusive, essa carta, ele ali atrás é bem azul, não sei se vocês conseguem perceber, é um azul bem clarinho. Esse azul bem clarinho vem da esfera de Da'at. Da'at é uma esfera de muita aprovação, de muita. De um desafio, que você saindo dali depois você vai sair renovado. Né? Isso para o homem comum, né? Que a gente diz que não são as pessoas iniciadas na magia ou que não são espiritualizadas. Então, putz, sabe aqueles momentos da vida que, porra, parece. Ai, desculpa. Que você tá passando que parece que não vai ter fim, Pois é. mas você não sai. Quando você sai desse momento, você não fala. E qualquer coisa que acontecer depois vai ser melhor. Então, você vai aprender alguma coisa com aquilo vai trazer algum ensinamento para você. É aquele momento. Então, você está saindo desse momento, você está indo em direção a aquilo que é melhor para você, que é um aprendizado genuíno. Né? Então, por isso que eu gosto muito da carta da carruagem, né?
que ela vem primeiro, com uma proteção, assim, que você não tá sozinho. E que você tá no Sim, caminho certo, por mais errado que pareça. é muito legal pensar na parte do que você não tá sozinho, porque é aquela coisa, ou você tá guiando, ou você tá sendo guiado, ou você em algum momento encontrou o caminho do meio entre guiar e ser guiado, e isso tá em perfeita harmonia para aquilo que precisa acontecer, que eu imagino que momentos em que a gente guia e se deixa ser guiado são os melhores momentos na vida, onde a gente encontra o nosso propósito. E a gente sente Sim. que tá tudo certo, porque você se sente confiante em fazer algo e você não tá com medo de errar. E você tá consciente que se errar, você vai ter um backup, você vai ter quem te apoie. Não necessariamente a gente tá falando de pessoas. Sobretudo, a gente não tá falando de pessoas. É, Então, eu gosto também dessa carta por esse motivo. isso. E aí outra coisa que também, aproveitando aqui o ensejo, né? Aqui na carta do Tarot de Tocha, eu não sei se vai dar para vocês ver, aqui é o dossel, né? É o azul. E aqui tá escrito Abrahadabra, que é a fórmula da. As pessoas conhecem como abracadabra, mas na verdade é Uhum. Abrahadabra, né? E essa é uma fórmula mágica, né? Obviamente. Aí, se vocês quiserem saber sobre isso, vocês deixem aqui que eu não vou contar hoje. Isso aí. Solta essa informação depois pra gente. Isso, aí depois a gente fala sobre isso em algum momento. Mas isso quer dizer o quê? Que existe uma fórmula mágica no dossel, ou seja, aquilo está sobre você, aquilo é além de você, é além da própria carruagem, né? Além do seu próprio caminho. Meu, tarô é demais. Meu Deus do céu. Eu amo isso, sabia? Eu amo porque o tarô já é cheio de símbolos que fazem muito sentido e que trazem aproximação nossa com a vida, com os nossos momentos. E aí você pega, por exemplo, a Ari, que tem todo um relacionamento com o tarô, com essa base fortíssima no tarô de Tote e com a Telema, eu falo Telema, Tele, mas tele, telema. Telema. E aí atribui novo, sim, não vou dizer que é um novo sentido, porque o sentido base continua, mas Sim. atribui camadas e profundidades que fazem todo sentido. E é incrível ver isso acontecendo, porque ó a paixão que ela fala. E aí tem outras pessoas que enxergam por um outro viés. E que também faz sentido, que também é lindo. E que não anula um outro, porque não exclui a base da carta, que é propósito, razão, emoção que você precisa colocar, ou então você, o self, o ego, super. É muito bonito isso. Eu amo tarô, gente, por conta disso. E Ari, E você falando é lindo demais. obrigada. Você também, Cunha. Adoro. É, porque é apaixonante mesmo, assim, Sim, como que toda vez que eu falo sobre tarô, ou estudo sobre tarô, ou escuto alguém falando sobre tarô, me emociona, de verdade, assim, porque sim. eu falo, meu, isso aqui não é só isso. Não, né? Não pode Muito ser, mais. não É pode muito ser. legal. E aí, Lu, me conte mais sobre. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar da carruagem? Tem a questão de que quando a gente pensa no lado sombra, né, que toda a carta traz, ou Uhum. nos aspectos negativos que algumas pessoas falam, tem duas questões. Uma questão que é aquela que ninguém quer ouvir, que é se você tá fazendo merda ou se você tá caminhando para uma coisa ruim, a carruagem tá aí falando que você não vai fugir disso. Ela tá acelerando. Inclusive, ó, se liga porque já tá chegando, já tá batendo na sua porta, tá tocando a campainha. É basicamente isso. Então eu entendo que isso não chega a ser um lado sombra, sabe? Chega a ser só um lado de que tá te avisando o que vai acontecer, porque você precisa passar por isso. Mas quando a gente pensa também no lado sombra, eu sempre trago também dificuldade de, aceitação de alguma situação. Então a pessoa não está sabendo aceitar e essa coisa vai acontecer, ela aceitando ou não.
E dois, dificuldade de equilíbrio. Você precisa equilibrar se você quiser caminhar, se você quiser continuar andando, se você quiser continuar funcional. Então, quando vem em pontos de alerta, eu leio, o tarô sempre leu, né, traduziu para mim dessa forma, de que não fuja, não tem como fugir, sabe, se reconstrua aí, dá seus pulos, porque vamos viver isso que você precisa viver. Você Muito bom. entende algum aspecto negativo, algum aspecto sombra? Então, deixa eu pensar, porque assim, sempre que sai a carta da carruagem, mesmo que ela esteja numa posição ruim, para mim ela é boa. Porque ela indica que você tá fazendo o que você tem que fazer a vida te colocou ali por alguma coisa, por algum propósito, né? Por mais que pareça estranho ou ruim, é uma carta que me dá muita esperança, né? Assim, é uma carta de confiança, não de esperança. Ela dá uma confiança de calma. E quais seriam, então, os pontos de atenção? De repente, para a pessoa não lutar contra aquilo, ou ela analisar se o caminho que ela está fazendo é o correto ou não, porque uma coisa interessante da carta da carruagem, quando sai numa leitura, eu sempre pergunto, eu devolvo a pergunta para a pessoa. Você acha que você está fazendo o que você tem que fazer? Porque às vezes o caminho se torna mais longo. Não que seja um caminho errado, né? Todos os caminhos levam a Roma, Sim, né? sim. Você pode ir direto por 2 quilômetros ou você pode dar a volta inteira e levar 200. Mas você sempre vai chegar no ponto que você tá. Então, um ponto de atenção da carta da carruagem para mim é fazer a pessoa se questionar se o que ela está fazendo está sendo direcionado pela alma dela, por aquilo que ela tem que fazer, ou se é pelo ego dela, né? Entendi. Então, assim, é um ponto de atenção que eu falo assim, aí, você acha que tá certo isso que você tá fazendo? Ou se a escolha de qual caminho, de qual bifurcação, aí, se for uma escolha, por exemplo, se for uma dúvida, né? Geralmente as pessoas vêm tirar tarô com dúvidas. É Sim. difícil com uma análise. Uma dica, gente. O tarô, ele pode te analisar também. Você não precisa vir só com perguntas, né? Você pode pegar uma situação, enfim, e fazer uma análise sobre alguma coisa. Não necessariamente é uma dúvida. E isso é muito legal do tarô. É muito legal mesmo. É muito legal quando você conversa com o tarô para entender os seus pontos fortes, fracos, onde você pode explorar, onde não. Exatamente. Então, quando sai a carruagem, e aí? Será que eu estou escolhendo certo, analisando certo? Então, assim, ponto de atenção é exatamente o ponto da dúvida. Sim. Eu boto uma pulga atrás da orelha da pessoa, né? Porque é algo que precisa ser questionado. Outro ponto de atenção, de repente, você está lutando contra o caminho que você escolheu, ou o caminho que você está, ou o movimento que esteja acontecendo, né? E aí precisa das cartas ao redor para saber, Sim, né? sim. Porque ela só Legal. levanta a dúvida, né? E uma curiosidade que eu esqueci de falar, as rodas da carruagem, sob, né? Gente, tudo que eu falar aqui é sobre a minha interpretação, tá? É sobre o que eu estudei, assim, enfim. Tá tudo certo. Claro que tem fontes e tudo mais, só que a roda da carruagem é exatamente a roda da fortuna, da carta 10. Então, olha que interessante essa congruência. É assim que fala, Lu? Congruência? É isso mesmo. Tá. Então, essa congruência entre todos os arcanos se conversam, gente. Todos. Todos têm uma relação um com o outro, né? E a roda da carruagem é a carta da roda da fortuna. Ou seja, quem que está levando essa carruagem? É a fortuna. E o que é fortuna? A fortuna, para vocês, vou dar um adiantinho aqui, a gente vai ver ela melhor lá no arcano 10, né? Mas a fortuna na verdade, é uma palavra em italiano que significa mais ou menos prosperidade, algo bom, algo fantástico,
algo que não te falta. Então, fortuna não é só dinheiro, é mais ligada à prosperidade. Então, a roda da fortuna é aquilo que te leva para cima e para baixo o tempo inteiro, e são os ciclos que te levam a ser próspero, ser não próspero, e os intempéries que levam tanto você descer quanto você subir, né? Dando um adiantinho aqui. Então, aquilo que você faz, ou seja, aquilo que para onde você está caminhando, aqui, levando em consideração que você é o próprio carro, vai te levar para a fortuna ou não para a fortuna, ou não fortuna. Ou mais do que isso, é que para haver o movimento precisa de altos e baixos para a roda girar. Então, assim, se você, a vida é um movimento independente se você se move ou não. Ou você caminha ou você vai estar sendo levado. E para uma roda girar, ela tá em cima e embaixo, que nem a natureza, que nem o ciclo menstrual, que nem a lua, que nem tudo que existe nesse mundo. Isso é muito legal, né? Eu acho maravilhoso isso. Toda vez que eu lembro disso, eu acho foda. E aqui eu deixo uma dica, não sei se vocês conhecem, Carmina Burana. Eu ia dar a dica lá na carta 10, mas podem já adiantar, né? A música da Roda da Fortuna é Carmina Burana, com certeza. La Muito Fortuna, legal. Que inclusive é a primeira música não é? Ai, meu Deus, me fugiu agora. Da ópera Carmina Burana. Muito bom. Acho que é isso sobre o carro, né? Eu acho que sim. Então, eu só vou falar que a carta ela é regida por câncer, né? Pelo signo de câncer. Tanto que não é à toa que tem um caranguejo aqui na cabeça dele. Sim. Né? Que fala sobre o inconsciente, né? O caranguejo, câncer. Eu não entendo muito de astrologia, mas o pouco que eu sei é sobre o nosso inconsciente, aquilo que está dentro de você, que não está exposto. Só que aqui, como ele está em cima da cabeça pro lado de fora, ele está exposto. Ele já sabe muito bem o que ele quer e para onde ele deseja ir, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Então é isso, Lu. E aí eu fico me perguntando agora, quem será que tá com saudade dos nossos quadros? Dos nossos quadros. Ó, Ariana, eu vou deixar você escolher. A gente começa com Fala que eu te julgo ou com os causos do baralho? O que você acha? Fala que eu te julgo. Adoro. Fala que eu te julgo. Tá bom, então eu vou deixar você começar com Fala que eu te julgo e aí depois eu volto com o Causos do Baralho. Enquanto isso, nós duas vamos complementando. Combinado. Beleza? Então eu vou pegar Bora aqui... lá. Peraí, deixa eu pegar aqui o E relato aí, que a pessoa mandou. enquanto a Ari vai buscando o relato, eu quero fazer uma observação que é muito legal que aconteceu e que a gente até pensou em como que a gente traria, mas a gente decidiu trazer os dois juntos. A gente atingiu um cluster, né, um nicho de ouvintes que também tiram um tarô. Não são só os interessados, mas que já estão estudando o tarô e que estão trocando figurinhas com a gente. E isso é muito legal. Então, hoje a gente selecionou duas mensagens, né, 2 e-mails que a gente recebeu, que fala sobre tarô e que pede também para a gente contribuir junto com essas questões. Com a leitura. Então, isso. Então, deixa de ser uma pessoa só pedindo para a gente tirar uma carta ou pedindo só para a gente julgar, mas dividindo com a gente tiragens que podem causar sensações. E é isso. Muito legal. Tô muito feliz com isso. Eu também. Aí a gente acabou entrando no consenso e escolhendo duas com esse mesmo... com essa mesma natureza, vamos assim dizer, né? E aí, Lu, então, primeiro... Então, tanto que vocês vão ver aqui que é uma mistura do Fala que eu te julgo, do Contos do Baralho. Hoje é um pouquinho de cada hoje. Hoje é um híbrido de um Fala que eu te julgo com conto. Isso. Então, é o híbrido. Nasceu. Vamos lá. A gente criando monstrinhos. Muito bom. E aí, vamos lá. Então, é uma moça que manda esse Fala que eu te julgo, né? E ela começa. Meninas,
Preciso confessar uma coisa. Estou em um relacionamento há quase 3 anos. A gente se gosta, mas anda tudo meio morno, sem conversa profunda, sem planos. Aí, semana passada, resolvi jogar tarô para saber o futuro da relação. Vieram o enforcado, 5 de copas e a lua. O enforcado, 5 de copas e a lua. Na hora, me deu um aperto enorme no meio. No peito, desculpa. No peito. Desde então, não consigo parar de pensar que talvez eu esteja insistindo em algo que já acabou energeticamente. Peraí. O problema é que agora eu fico olhando cada atitude da pessoa com o filtro das cartas, como se o tarô tivesse decretado algo. A pergunta é: o tarô serve para abrir a consciência ou pode acabar sabotando decisões quando a gente não está preparada para ouvir certas respostas? Posso começar? Eu vou dar um conselho / ponto de atenção, que é o seguinte: quando você fala que você tirou a carta você tirou o tarô para entender melhor sobre o futuro da sua relação, e depois disso você ficou olhando cada atitude da pessoa com o filtro das cartas, com o filtro do que foi dito, você pode estar deixando de lembrar que a sua leitura de tarô foi sobre o seu relacionamento, sim, mas foi sobre você. Então, às vezes, e o que eu entendo quando vem o enforcado, 5 de copas e a lua, é que o tarô não está falando do seu companheiro, o tarô está falando de você e do seu destino, do seu caminho. Porque quando a gente pensa que entre o enforcado e a lua, tem muito uma questão de mudança de ponto de vista, né? Tem sempre também aquela coisa de que você sabe que está acontecendo algo, você só não está realizando o que é, você só não está conseguindo perceber o que está acontecendo. Porque a intuição na lua, as questões de mistérios da lua também são sempre presentes. E quando a gente fala sobre os 5 de copas, a gente fala, sim, sobre uma dificuldade sentimental, sobre um momento em que você precisa meio que se distanciar um pouco daquilo que está acontecendo. Então, assim, o tarô serve sim para abrir a consciência do que está acontecendo, mas se fosse para o tarô falar do seu companheiro, eu penso que ele traria de outra forma, que nessa leitura ele está falando com você, sobre você perceber o que está acontecendo e entender que não necessariamente precisa ser um fim do relacionamento, mas em algum momento vocês precisam enxergar as coisas de uma nova maneira, sobretudo por conta do enforcado. Isso é da onde eu partiria se fosse uma leitura pessoal para mim. Ari, o que você acha? Eu acho que, assim, é muito pertinente, faz muito sentido isso. É que eu tô procurando a carta que não nossa pessoal. Pra quem não tá... Aqui, ó. Pra quem não tá acostumado, né? Então, ó, o enforcado é esse aqui. Só que, na verdade, não é enforcado, ele é pendurado, tá, gente? Depois a gente pelo vai comentar pé. sobre isso. Aí tem o 5 de copas. E aí tem a carta da lua. Então, assim, para quem tá começando no tarô, ou se aventurando no tarô, ou tirando o tarô de uma maneira curiosa, não sei se é o seu caso, querida, mas uma coisa que, primeiro, que é o que tem a ver com o que a Lu falou, você tem que criar regras e ficar firme naquela regra que você criou dentro daquela leitura. Então, por exemplo, qual que é o futuro da minha relação em relação a isso, né? Do que está acontecendo. Então, é a sua relação, porque para um relacionamento entre duas pessoas existe o você, existe o ele e existe vocês. São 3 entidades aí. Então, quando você quer saber da minha, depende da pergunta como você fez. Como está a minha relação? Ou como está a nossa relação? Ou como está a relação do ponto de vista dele? Porque pode estar tendo um problema de comunicação aí, entre você e ele. Aí a relação se torna estranha. Sim, Para começar. sim.
Então, primeiramente, certinho, como você mandou aqui, só deixa eu ver certinho como que você mandou. O futuro da relação. Só que provavelmente, eu não sei se você falou da relação lá, como tá a minha relação. É uma situação, primeiro. Mas vamos considerar que falou da relação. Só que é sobre o seu ponto de vista, porque é você que tá jogando tarô. Esse que é o grande problema da gente jogar pra gente mesmo. Não tem o problema de você jogar pra você mesmo, desde que você saiba o que você tá perguntando. Começa daí, né? Sim. Uma vez que você saiba o que você tá perguntando... o Bartô querendo Bartô! Quer colo, tia. Bartôzinho. Aí, eu acho que pra mim a grande questão aqui é o 5 de copas, na realidade. Porque o 5 de copas, ele fala que você tá prestando atenção só no que tá ruim. Tem coisas boas ainda que, embora sejam menores do que a parte ruim, mas existe coisa boa ainda, então há chances de melhorar. Né? E isso vem bem reforçado pelo enforcado, né? Pelo pendurado. Exatamente. Se o pendurado veio antes, fala assim, ó, olha aqui, você tem coisa que você não tá olhando. Olha aquelas 2 taças ali de pé ainda, que você não tá vendo. Aqui, ó. Exatamente. Né? Então, isso pode falar tanto de você quanto da relação. Agora, quando você fala que tá olhando para ele com outros olhos, você tá com medo. Que aí sai a carta da lua. A carta da lua é medo, é receio, muitas vezes. É sobre, de repente, explorar um desconhecido. O que é o desconhecido nesse caso? É a emoção do seu companheiro. E a incerteza. Isso. Você já chegou e perguntou para ele se de fato é o que ele quer também, o que tá acontecendo? Meu, às vezes ele tá com um problema que não tem nada a ver com vocês. Sim. Sabe? Concordo. E aí a pergunta dela é, o tarô é para abrir consciência ou para acabar sabotando decisões? Aí, decisão do quê? Você já tomou uma decisão antes de tirar o tarô e você não vai tomar mais por conta da leitura do tarô? Eu quero fazer um adendo também que quando a gente está no início, eu já passei muito por isso, acho que a Ariana deve ter passado porque é natural. A gente colocar arcanos em caixinhas de bom sinal, mau sinal, bom presságio, mau presságio, sendo que isso vai literalmente mudar de acordo com a caída. De acordo com a pergunta, de acordo com a caída. Porque quando você, pelo que eu entendi, você tirou 3 cartas. 3 cartas podem ser muita coisa. Pode ser começo, meio e fim, passado, presente e futuro. Pode ser uma sequência, só que não envolva tempo, né? Então, assim, coisas que você precisa fazer para você ter uma leitura mais clara, sobretudo quando é você perguntando sobre você. Define esse tipo. Essa primeira carta vai falar do agora, essa daqui vai falar do nosso passado, essa daqui vai falar do nosso futuro. Ou então, a primeira vai fazer um aspecto geral, a segunda vai trazer um ponto positivo e a terceira um ponto negativo para eu entender. Porque desse jeito você foge de armadilhas de interpretação e começar a interpretar uma coisa, depois outra em cima disso, e vai te dar um script para você seguir o seu fluxo mental, o seu fluxo de opinião, para você conseguir entender aquela leitura. Ari, peraí, só mais uma coisa. E aí, quando você vê o 5 de copas, você assusta. Quando você vê o enforcado, você dá uma assustada depois da lua, você fala, ele tá me traindo. Porque então, assim, pode ter te assustado, pode te ter gerado uma angústia, mas pelo que a gente conversou aqui, até pelo que eu e a Ariana, a gente foi mais ou menos entre o mesmo caminho, de que não é algo necessariamente perdido, mas é algo que precisa ser olhado e olhado para dentro de você, né, Ari? Isso que eu tava falando sobre as regras. Você tem que criar regras. Qual posição que é? É nós, eu e ele. É isso. Assim, o grande problema é você ficar tirando cartas aleatoriamente e depois você não saber o que aquilo quer dizer, né? Então, essa é a grande situação de criar... Então, assim, você que está começando, crie regras de posição, de perguntas, né, Bartô? Bartô tá jururu. Então, crie regras, crie situações da qual você consiga interpretar diretamente aquilo que você quer saber, né? E assim, aí respondendo a sua pergunta, que a pergunta foi, é para abrir consciência ou para acabar sabotando? Nunca o tarô é para sabotar nada.
ele é consciência. Dentro dessas duas opções que você deu, dentro da sua regra da pergunta, ele, ele é para criar consciência. Ele é para te trazer uma iluminação no sentido de não é iluminação espiritual, saber o que está acontecendo. Trazer luz à situação. Isso. Eu sempre falo em toda leitura de tarô que eu vou fazer que o objetivo de qualquer leitura de tarô é você entrar melhor do que você chegou. Por mais que você receba uma notícia que você não gostaria. Então, assim, o objetivo da leitura é você sair melhor do que você entrou. É você sair com mais entendimento sobre uma questão, mas, sobretudo, com mais entendimento sobre você e com uma possível solução. Porque tem gente que não segue o que o tarô fala. Então, assim, simplesmente uma possível solução para que você consiga sair da melhor forma possível da situação. Então, sempre, concordando com a Ariana, é para abrir consciência para que você saia melhor do que você chegou naquele momento. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Eu agradeço mesmo. A gente agradece porque esse tipo de interação é muito legal. É muita troca. E eu acho que todos nós já estivemos nesse local de início de você se conectar, de você aprender e você começar a entender as dinâmicas de leitura. E só para finalizar com esse, e acho que com o próximo é a mesma observação, continue treinando mesmo, continue fazendo isso. As suas próprias leituras, você entendendo se os seus entendimentos estavam certos ou não, e se conectando, porque quanto mais você faz isso, mais regrinhas você cria junto com o tarô, seu relacionamento melhora e com o tempo você consegue entender melhor o que ele está trazendo para você traduzir. Isso aí. Parabéns é isso aí. pela sua iniciativa. Oba, gente. Mais uma taróloga. Mais uma taróloga a caminho. E aí, lá, esse foi o nosso primeiro Fala Que Eu Te Julgo, feat. Causos do Baralho. E agora vem o segundo, que também é um pouco dos dois. E aí também vocês aproveitam depois para contar com a gente se vocês gostaram disso também, dessa interação junto com quem já está começando a se arriscar com o tarô. E a gente comentando para a gente dar dicas também de como a gente fez, de como a gente fazia. E não ser apenas um conto em que a gente vai opinar. Aqui a gente está participando, de certa forma, das leituras. Então, eu vou pro segundo conto, né? Pro segundo e-mail. Iniciando agora o Causos do Baralho. Oi, bruxas. Descobri o tarô há uns 2 anos. Já faz um tempinho. Há uns 2 anos. E desde então, ele virou quase um ritual semanal para mim. Não sou taróloga profissional, mas estudo. Tiro cartas para mim e para amigas próximas. Ah, legal. Já todo mundo já teve, né? Todo grande tarólogo já teve nessa cadeira, né? Nessa fase. O problema é que toda vez que eu pergunto sobre trabalho e propósito, olha... Trabalho e propósito sempre aparecem cartas muito parecidas. O eremita, o julgamento e, às vezes, a morte. Certo. Eu sinto que o tarô está pedindo mudança, mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de largar o que me dá segurança hoje. Tenho um emprego estável, mas sinto que estou vivendo no automático, meio desconectada de mim. Minha dúvida é: até que ponto o tarô está mostrando um caminho real e até que ponto sou eu projetando minha vontade de mudar tudo? Como saber quando é intuição e quando é só fuga? Muito boa essa pergunta. Ari, você quer começar? Quero. Qual que era a carta mesmo? A morte, o eremita e qual outra? É primeiro o eremita, o julgamento e às vezes a morte. O eremita. Eu amo que o tarô ele é bem categórico, né? Inclusive para mostrar a carta algumas outras vezes para ela. É aqui, você não tá vendo? É. Oh, meu Deus. Peraí, eu só tô procurando a cartinha aqui para mostrar pra galera. Quer ver que é a última? É sempre assim. Falei? Ó, o montinho tá aqui.
Vamos lá. Então, o eremita, né, pra galera ver em termos de curiosidade. Lembrando que esse aqui é o Rider White Smith, né? O julgamento e a carta da morte. Tá, mas a pergunta dela não foi nem para analisar as cartas e tal, é só para saber que até que ponto o tarô. Eu sinto que o tarô está pedindo mudança, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de largar o que me dá segurança hoje. Tenho um emprego estável, mas sinto que estou vivendo no automático, meio desconectada de mim. Ó, vou fazer só uma observação. O tarô não pede mudança. Quem está pedindo mudança é você. O tarô está só traduzindo algo. Exatamente. E aí a dúvida dela, até que ponto o tarô está mostrando o caminho real e até que ponto sou eu projetando minha vontade de mudar tudo? Então, é as duas coisas. São as duas coisas na realidade. Não existe nem um ou outro. As duas coisas são, assim, pertinentes, porque ele tá te mostrando esse caminho real de acordo com a sua projeção, de acordo com aquilo que você deseja, de acordo com aquilo que está no seu inconsciente. Então, até para elucidar, o que é o tarô? Né? O tarô, ele é uma tradução daquilo que você não está vendo diretamente. Você pode até estar vendo, que é muito legal quando a gente chega e fala, nossa, mas eu pensei nisso. Meu, eu sabia que era isso. Aí vem logo a carta assim, pá! Né? Hoje mesmo eu tirei uma leitura sobre um julgamento mesmo, sobre um processo da justiça. Aí a pessoa perguntou assim, eu tenho que ter alguma ressalva, eu tenho que ter alguma preocupação? Qual carta saiu? Do julgamento. Você tem que se Ou seja, não prepara. está na sua mão, querida, está no julgamento. Então, assim, não precisa ficar preocupada com nada, com nenhum tipo de ressalva, porque não está na sua mão, está no julgamento. Então, assim, é muito engraçado. O tarô é muito foda. Aí, o que o tarô está fazendo? Ele está traduzindo, através de arquétipos, de imagens, aquilo que está no seu inconsciente ou no inconsciente coletivo, dependendo da pergunta. Mas está no inconsciente de alguém. Ou está no consciente de alguém. Porque às vezes não precisa estar só no inconsciente. Pode estar elucidado, pode estar na tua cara. Né? Então, assim, o tarô, ele é o quê? É uma tradução do que é. É isso. Ela pergunta assim, minha dúvida é até que ponto o tarô está mostrando um caminho real ou até que ponto sou eu projetando minha vontade de mudar tudo? E é isso, na verdade o tarô está mostrando o caminho. Não é que é real ou que não é. Eu penso que, quando a gente olha de novo as cartas, ele está mostrando um caminho que é o seguinte: o eremita é um convite para você olhar para si, para suas verdadeiras vontades, para você se distanciar do mundo, para você se distanciar da opinião das outras pessoas, daquilo que pode de alguma forma estar contribuindo para um julgamento, que daí vem a carta do julgamento entre você fazer os pesos, a balança do que vale a pena e do que não vale a pena, do que vale a pena e do que não vale a pena. E isso a gente ainda vem reforçado porque é uma questão em que você está falando sobre propósito, né? Que cadê? Propósito e trabalho. E aí, bom lembrar que nem sempre o trabalho e o propósito quer dizer a mesma coisa. E a gente falou disso no episódio de hoje. A gente falou do carro, a gente falou de duas rodas que podem ir em direções opostas, da necessidade de você encontrar o caminho do meio. E aí, depois disso, vem a carta morte. Eu amo porque a carta morte, dentre muitas cartas do tarô, é a que menos fala de morte morrida, né? E ela é a que mais fala de morte simbólica. Então, assim, será que não é um momento de você entender que aquilo que você construiu no plano mental, que você teve como certo para você e como seguro que você está se apegando, precisa morrer? Você precisa se distanciar dessa imagem que você construiu para você se tornar o eremita, olhar para dentro de si e fazer um julgamento de fato, do que de fato é seu, do que de fato vale a pena?
Então, até que ponto o tarô tá mostrando um caminho real e até que ponto sou eu projetando minha vontade de mudar tudo. Se você tá perguntando pro tarô sobre isso, pode ser que você não queira mudar tudo, mas você sabe que tem uma questão aí que precisa ser explorada, que precisa ser trabalhada. E Uhum, essas 3 cartas são cartas que falam muito sobre isso. sim. Então, só para finalizar aqui da minha parte, eu penso que você tá no caminho certo, que você já tira 2 anos, então você já entende bastante como que é a dinâmica, né, do tarô, você já tira para algumas amigas suas, então isso ajuda também. Mas quando chega para falar de você, do seu caminho, do seu propósito, você tá criando algumas dúvidas que talvez sejam coisas que foram construídas por você e às vezes são coisas que construíram e você acreditou que é seu e que às vezes não é. Uhum, exatamente. Ariana fazendo carinho no Bartô. Aqui roncando. Vocês estão escutando o ronquinho dele? Eu escutei, fofinho. E aí, É isso. Ari? Eu acho que é isso. Eu falei um pouquinho mais sobre a estrutura, né? E a Lu falou sobre a tiragem em si e o que tem a ver isso com o outro. Eu acho que é isso. É isso. E assim, mais uma vez, lembrando que em nenhum momento a gente tá falando se a leitura, a interpretação tá certa ou não. A gente tá É, trazendo, talvez, pi- não vou nem dizer pitacos, mas conselhos de quem já tá nesse caminho, já tem uns bons anos, e de como você conseguir ter mais certeza e segurança nessas leituras, nessas conversas que o tarot traz até você. isso. E Então, espero assim, realmente que a gente tenha conseguido ajudar, né? Elucidar um pouco. sim. Então, assim, só para resumir aqui, né? De repente a gente faz um corte disso. O que é importante é para você tirar tarô para você mesma, né? Para quem está tirando, começando, ou quer curiar sobre tarô, enfim. Criar regras e ser muito clara na pergunta e não fugir da regra que você criou. Então, vou tirar 3 posições. Ok, é passado, presente, futuro, sou eu, o outro e a conclusão. Sei lá, você pode, menina, é a sua imaginação, cara. Não existe certo ou errado para criar essas regras ou colocar uh, propósitos em cada local dessa carta. Claro que, assim, te recomendo, de repente, você procurar literaturas já consolidadas sobre métodos de tiragem, né? Porque aí não vai ter erro mesmo, porque são métodos que foram criados e testados por muitos anos, né? Como Peladan, entre outros, né? A Cruz Celta, que são tipos de tiragem já Peladão é um muito bem, clássico. já muito bem consolidadas no sentido de interpretação. E não fugir da pergunta. Então, define, é para você, é para o outro, é para a situação, o que é, né? Por isso que existe N tipos de tiragem, N assuntos. O tarô é bom por conta disso, porque ele é muito flexível. Assim, não existe coisa mais flexível que o tarô, na minha Exatamente. opinião, né? Em termos de interpretação. Então, assim, só para fechar o assunto aqui, né? E é isso, nosso episodinho de hoje. Você tá esquecendo. Magia. Eu esqueci. Para Teremos cansados. magia para Ah, cansados. eu vou ensinar hoje, vê aqui agora na mente. Bora Uma lá. magia, uma magia relacionada a caminhos, né? Então, Ai, aí é bom. eu gosto, né? Então, eu acredito que a Lu tem um monte sobre caminhos aí também, né, Lu? Eu tenho algumas. Tá, mas assim, essa é simples, que você não vai precisar de nada. É Assim, para você cansados. Aham. vai precisar, vai precisar só de você e do seu foco. Então, quando você for sair para caminhar, por exemplo, e aqui tem a ver com meditação também, que é o seguinte sentido: se você tem algum propósito, quer realizar alguma coisa, tem alguma situação que você queira resolver, você pode utilizar o seu caminho do ponto que você está saindo ao ponto que você está chegando, como um propósito assim de você conseguir aquilo que você deseja. Então, por exemplo, vamos supor que você está com um problema e você quer a resposta à elucidação desse problema.
Aí vamos supor que você vai a pé todo dia para sua academia, para o mercado, para o seu trabalho, de um ponto para o outro. Então, desci do ônibus aqui, meu trabalho é aqui, ou a minha casa é aqui, a academia é aqui, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, quando você tem que colocar em mente. Então, ao sair desse ponto, durante o caminho, você vai mentalizar que ao caminhar, ao andar, você está adquirindo a solução para o seu problema, por exemplo. E aí, peraí, que o Bartô. Então, e aí, calma, Bartolomeu. Aí você, ao caminhar, ao chegar no ponto que você se propôs ali, você vai ter a solução, você vai ter a resolução. E vai caminhando, respirando, puxando o ar, expirando e pensando, por exemplo, no seu problema ou na resolução disso. Então, utilize o caminhar, o caminho para de repente conseguir alguma coisa ou aumentar salário, qualquer coisa que você imaginar. As possibilidades são muitas, né? É muito legal. Eu amo magias de direcionar energia e esforço, porque elas funcionam muito bem mesmo. É isso. É isso, muito obrigada. Eu amo suas magias. Obrigada. E aí, galera, vocês gostam também? E aproveitando, assim, um jabazinho, se inscrevam, curtam, compartilhem, mande aí para os seus amigos, se você gostou aqui da gente. Se não gostou também, não tem problema, pode não gostar. Se não gostar, comenta aqui que não gostou, porque é engajamento também. Isso. E aí... peraí. Eu posso fazer um convite para a galera aqui? Por favor. Eu comecei um canal com o meu professor de tarô e o meu professor de Telemann. E eu quero convidar vocês para assistir também, que chama Esquina 93. Eu vou deixar aqui na descrição. Muito legal. Aí já são assuntos mais técnicos, né? Não é nessa vibe nossa, a nossa vibe aqui é diferente, que a gente vai falar só de tarô. E, não só, mas, né, mas de uma forma mais descontraída. E lá são assuntos, se você quiser se aprofundar em algum assunto, de repente você pode visitar a gente lá no Esquina 93. Muito legal. O novo projeto da Ariana, gente, vale a pena conferir, porque tá bem interessante. Já saiu um episódio, né? Até agora. Dois. Já saíram 2. Eu preciso ver o segundo, então. Já tem 2 episódios e vale muito a pena, porque além de ouvir um papo bom, a gente aprende muita coisa. E lá aprende mesmo, porque o Sérgio é fantástico. Inclusive, eu vou convidá-lo para vir aqui no nosso Bruxas do Baralho para ele falar sobre o tarot de Tote. Muito legal. E para vocês terem uma ideia, o segundo episódio foi um assunto sobre magia. O que é magia? Muito legal. E aí, galera, vocês vão gostar da magia para cansados. E aí, então é isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo view, pelo listen, por nos ouvir, nos assistir. E estamos aí, continuando esse projeto. E seguimos. Muito obrigada, Lu. Foi um Eu que prazer. agradeço. O prazer é sempre meu. Eu sempre aprendo muito com você. Eu também, Lu. Aprendo demais com você também. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Um beijo. Bye, bye.